Olá, no vídeo anterior nós conversamos sobre o caminho etimológico para se chegar ao significado da palavra filosofia. Aprendemos que filosofia significa amor fraterno pelo saber, amizade pela sabedoria. E hoje nós vamos conversar nesse segundo vídeo a respeito do nascimento da filosofia. A gente aprende, via de regra, que a filosofia nasceu na Grécia Antiga. E é bom lembrar que quando se fala em Grécia Antiga, nós não estamos falando exatamente do território grego dos dias atuais, mas nós estamos falando do território grego de hoje, mais algumas porções, por exemplo, da Turquia, do território da Itália, que na época era chamado de Magna Grécia. Então nós estamos falando de um território muito maior naquela época. E os primeiros pensadores, os primeiros filósofos viviam nas mais diversas partes desse território gigantesco daquela época, chamado de Grécia Antiga, por nós hoje. Bom, tem muita coisa que precisa ser levada em conta para se estudar o nascimento da filosofia. Eu imagino até que um vídeo não será suficiente para isso, mesmo porque a minha intenção é não fazer um vídeo que tenha mais que 20 minutos. Vamos começar então pela parte conceitual. Vocês devem ter percebido que eu sugeri um subtítulo: das cosmogonias às cosmologias. O que isso significa? Isso significa dizer que antes de existirem visões de mundo sobre a origem das coisas a partir de uma perspectiva mais racional, como foi o que os primeiros filósofos fizeram, e nós falaremos muito ainda sobre isso, existia uma visão mítica, uma visão religiosa, uma visão fundamentada numa crença, numa tradição que era passada de geração em geração por meio da oralidade e que depois foi sendo passada para a forma escrita e atravessou séculos. Até hoje nós temos acesso a muitos dos mitos e narrativas que os gregos contaram na antiguidade. Nós temos como exemplo as poesias de Homero, nós temos a famosa Ilíada e Odisseia, nós temos a famosa obra Teogonia de Hesíodo, nós temos as muitas narrativas sobre as sagas e as histórias magníficas dos deuses e das deusas da Grécia Antiga. Mas vamos nos concentrar apenas naquilo que diz respeito ao conceito de cosmogonia. O que é cosmogonia? É a união de duas palavras que significa origem do cosmo. O que é cosmo? Cosmo é mundo. Mas que tipo de mundo? Um mundo ordenado, um mundo organizado, um mundo em harmonia. E o que significa gonia, a segunda parte da palavra? Vem de genos, vem de gonia, que significam, em geral, princípio, nascimento, origem. É aí desta palavra, inclusive, que a Bíblia hebraica vai dar nome ao primeiro livro dos Hebreus, de Gênesis, ou de Gênesis, no processo de contato que os hebreus tiveram com a cultura grega. O nome dado ao primeiro livro da Bíblia hebraica passaria a ser Gênesis, ou Gênesis, como a gente está acostumado a chamar, porque faz referência à maneira como os antigos hebreus acreditavam, pensavam, imaginavam ter sido a origem de todas as coisas. E também é bom salientar o seguinte:
nós não tivemos na antiguidade apenas a narrativa de criação do mundo e do ser humano, segundo a que está no texto bíblico. Como eu já disse, a própria obra de Hesíodo, Teogonia, é um exemplo de uma narrativa poética que fala sobre o modo como alguns gregos acreditavam ter sido a origem de todas as coisas. Se a gente vai para a civilização mesopotâmica, eles têm também os seus mitos de criação, num conflito, num enfrentamento entre duas divindades chamadas Marduk e Tiamat. Se a gente vai para a civilização maia, nós temos uma narrativa cosmogônica, uma narrativa de criação. Se a gente vai para a China, tem outra narrativa de criação. Nas tradições africanas tem várias narrativas de criação e assim por diante. Todas as civilizações antigas tinham os seus mitos de criação. Não pense você que somente os hebreus escreveram sobre a origem do ser humano, a origem do universo, a origem da natureza, a origem dos animais. Não. Todas as civilizações antigas tinham os seus mitos de criação. Alguns mitos resistiram ao tempo, chegaram a se tornar uma narrativa escrita, porque antes todas eram apenas orais, e algumas desapareceram, infelizmente, se perderam com o tempo. Muito bem, então cosmogonia é isso, é uma narrativa mítica a respeito da origem e do ordenamento do cosmos. Lembre, por exemplo, da primeira frase da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, ou seja, ela era uma realidade caótica. Portanto, a cosmogonia ela tem por objetivo mostrar que a partir do nada, Deus ou os deuses, se nós estivéssemos pensando em uma civilização politeísta, e de fato estamos, porque estamos falando aqui da grega, né? Eu só estou usando a hebraica como exemplo, transforma a partir do nada, cria efetivamente a partir do nada e transforma uma realidade de causa em uma realidade harmoniosa, organizada, ordenada por ele ou por eles, deuses e deusas. Só que a grande questão é a seguinte: até quando o ser humano acreditaria e se restringiria a pensar a origem de todas as coisas apenas a partir de um processo de criação? Em algum momento, isso começaria a mudar. Há quem diga que os gregos tiveram contato com a civilização indiana e com a civilização chinesa, nas quais existiam também algum tipo de filosofia se desenvolvendo, mesmo porque há hipóteses que tendem a defender que a filosofia não nasceu apenas na Grécia, mas nasceu nessas duas outras civilizações, Índia e China, e que em algum momento estabeleceram contato com os gregos, ou os gregos estabeleceram contato com eles, e herdou alguns pontos dessas perspectivas filosóficas que lá se desenvolviam, nos contextos hindu, no contexto budista depois, e apenas fez um processo de adaptação e de sistematização dessas perspectivas filosóficas. De todo modo, não entraremos nessa questão, porque para nós o que importa aqui não é o de entender que os gregos eram superiores, eram os responsáveis pela criação de uma filosofia efetivamente autêntica. Não se trata disso, mas de pensar a filosofia a partir da Grécia Antiga, porque nós sabemos que, no fim das contas, a filosofia que mais influenciou a formação da mentalidade ocidental foi aquela que começou na Grécia. Então é por esse motivo, simplesmente. O que já faz toda a diferença. Quando nós estudamos a Grécia Antiga, nós sabemos que ela se dividiu em alguns períodos: o período micênico, o período homérico, o período arcaico e o período clássico, né?
E destacando especificamente a obra de Homero, nós temos a Ilíada e a Odisseia como exemplos dessa literatura mais de caráter mítico, de epopeia, de contato direto dos deuses com os humanos. Nós temos a obra de Hesíodo, Teogonia, na qual nós temos também uma cosmogonia presente. E em algum momento começa a aparecer entre os gregos uma preocupação em tentar entender a origem das coisas não mais a partir do nada, mas a partir da própria natureza. Ou seja, pensar que o cosmos, o mundo, o universo e esse processo de harmonia se estabeleceu não a partir do nada, de uma ação divina, providencialista, mas a partir da própria natureza. Em linhas gerais, é tentar encontrar a explicação da existência do ser humano, do mundo e de todas as coisas a partir de algo que se encontra na própria realidade natural. E, claro que a gente está falando aqui de século VII, século VI a.C., portanto, uma época em que não se tinha quase nenhum recurso científico, nenhuma perspectiva científica suficiente para dar certeza daquilo que eles queriam defender. Mas foi uma primeira inquietação, foi uma primeira preocupação, no sentido de encontrar uma resposta para a pergunta: de onde eu vim? De onde nós viemos? Como tudo começou? Sem simplesmente apelar para aquela resposta do tipo Deus fez. Alguma explicação deve ter para a nossa existência, para a chuva, para os fenômenos da natureza, para o crescimento das plantas, para a vida, para a morte. Como que a gente explica isso? E aí começaram aos poucos, não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia, mas aos poucos um processo lento que demora séculos, de ruptura, mas não uma ruptura abrupta, de busca por uma explicação que fosse racionalmente fundamentada e organizada e sistematizada acerca da origem de todas as coisas. Assim a filosofia começou. E aí não teremos mais apenas um olhar direcionado para aquilo que nós chamamos de cosmogonias, ou seja, de uma origem do cosmos fundamentada em mitos, em narrativas tradicionais, em crenças, em religiões, em deuses, em ações dos deuses, mas em uma cosmologia, ou seja, ainda uma preocupação em relação à origem do cosmos, do universo, do ser humano, do mundo, da harmonia de tudo isso, do transformar o caos em organização, para apresentar uma explicação que fosse racionalmente plausível. E aí eles começam a apresentar as suas primeiras digamos, teorias. O que é teoria? Teoria também, na língua grega, tem a ver com a ideia de observar, com a ideia de ver, de contemplar. E os primeiros pensadores, nós falaremos deles a partir do próximo vídeo, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, cada qual começou a trazer uma hipótese, uma tese, uma teoria, uma forma de pensar racionalmente acerca da origem de todas as coisas, que não fosse mítica. Veja, eles não estão propondo necessariamente um rompimento com as crenças e com os mitos, não. Isso vai acontecendo, como eu disse, muito lentamente e simultaneamente. As cosmogonias não deixam de existir e da noite para o dia passam a existir as cosmologias, não. Elas acontecem simultaneamente. Por quê? Porque o ser humano começou a perceber que não dava mais para simplesmente dizer está chovendo porque Deus está mandando chuva. O mundo existe porque Deus criou.
o ser humano veio ao mundo porque Deus fez. Não. Existe alguma explicação que seja de ordem física, de ordem biológica, que nos oriente e que nos mostre quais são as verdadeiras origens, as verdadeiras raízes do ser humano. Uma coisa que é muito interessante, que é muito comum em quase todos os pensadores da natureza, aliás, eles são chamados dessa forma, filósofos da natureza, em grego, physis, filósofos da physis. Só no século XIX, início do XX, é que eles começaram a ser chamados de pré-socráticos, porque viveram antes de Sócrates, mas, via de regra, são chamados de filósofos da physis ou filósofos da natureza. Aliás, a maior parte deles teria escrito algum texto com esse nome sobre a natureza. Eles tinham preocupações com uma compreensão sobre a origem de todas as coisas que pudesse ser racionalmente explicada e que estivesse vinculada à ideia de movimento. Essa coisa do movimento, da transformação, é muito presente nas teorias de cada um deles. E o que é mais também importante de salientar nesse momento é que eles estão preocupados em entender e em identificar uma causa para a existência que esteja presente na própria natureza. Então eu encontro a causa da natureza dentro dela mesma e não fora dela. As coisas existem não porque os deuses criaram, mas porque, de alguma forma, na própria natureza, eu consigo encontrar alguma explicação. Antes, os deuses tinham relações entre si, ou relações com os humanos, né? E aí daí surgiam outras figuras, outras divindades, deuses ou semideuses. Agora não. Agora nós não vamos mais explicar dessa maneira. Não existem figuras sobrenaturais que causam todas as coisas, e mesmo que existam, né? Não era essa a questão para eles. Dentro da nossa realidade, alguma explicação deve existir para todas as coisas, e com o tempo isso vai ser desenvolvido e vai ser efetivamente explicado. Então eles começaram a apresentar as primeiras respostas. E uma vez que a preocupação deles era a de pensar a origem de todas as coisas a partir não mais de mitos, e sim de um logos, de um raciocínio, de uma argumentação racional, eles vão tentar trocar também o chamado genus, o princípio, a origem, numa perspectiva mítica, por um outro tipo de princípio que não seja fundamentado na mitologia, que é o princípio arquétipo, o arqué. Arqué é uma palavra grega que significa princípio, mas não aquele mesmo princípio do Gênesis, do princípio mítico, do Deus que cria a partir do nada, só com a palavra, mas de um princípio que pode ser material, pode não ser material, mas que se encontra na própria natureza e que se manifesta na natureza e que a partir dele outros elementos passam a existir. Por quê? Porque, segundo a teoria de cada um, esse princípio original, esse arqué, ele era indispensável, ele era necessário, ele está presente em tudo, então, consequentemente, só pode ser ele a causa de todas as outras coisas. Então, no próximo vídeo, nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos falar primeiro da escola jônica, nós vamos falar dos primeiros pensadores e vamos tentar entender um pouquinho de cada um, da teoria de cada um. Por que um diz que o princípio, o arqué de todas as coisas é a água, por que o outro diz que é o ar, por que o outro diz que é indeterminado e assim por diante. E aí nós vamos caminhando aqui na nossa trajetória. Eu espero que você, no próximo vídeo, esteja aqui comigo também. E a partir do 5º vídeo nós vamos começar também a analisar algumas questões de vestibular e de Enem que trouxeram temas relativos
a esses assuntos que nós vamos tratar nos primeiros vídeos, tá bom? Um abraço, muito obrigado e até o vídeo 3.